Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Ministério de Causa, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando o Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPED. Nós estamos no quarto trimestre de 2025, cujo tema é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós chegamos na lição 5, que tem por título A Alma, a natureza imaterial do ser humano. E o texto áureo: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28, e Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17, e também Mateus capítulo 10, versículo 28. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Nesta lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Nesta lição, vamos estar avançando nos estudos da constituição do ser humano, voltando para a nossa atenção nesta lição para a alma. A dimensão, que é a dimensão imaterial que distingue o homem de todas as demais criaturas. E a alma é o centro da vida consciente, responsável pela identidade, pela vontade, pelo sentimento e pela capacidade de se relacionar tanto com Deus quanto com o próximo. E em um tempo em que o pensamento materialista busca reduzir o ser humano em meros processos biológicos ou um produto da agricultura, torna-se essencial reafirmar que, na realidade, é a dignidade da alma. Precisamos, esses pensamentos negam a sua existência e negar também a própria responsabilidade moral e espiritual do homem diante do Criador. Assim veremos nesta lição a distinção entre o corpo e a alma e a natureza imaterial que nos caracteriza, os atributos que revelam a nossa singularidade e importância de cultivarmos uma vida que glorifique a Deus em nosso ser interior. E a palavra-chave, alma. Vamos para o primeiro tópico, atributo da alma. E o primeiro subtópico, de volta ao Gênesis. A parte material do ser humano é o que mais diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. Gênesis 1, 28. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente. O relato
da criação em Gênesis revela que o ser humano foi formado de modo singular, distinto de todas as outras criaturas. Quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão e conferiu uma natureza espiritual e consciente, tornando-se um ser capaz de repetir a imagem do Criador. E essa parte imaterial, composta por alma e espírito, é o que verdadeiramente distingue o homem dos animais. Enquanto os demais criaturas agem por instinto, o homem possui razão, vontade, emoções que o capacitam a pensar, sentir, escolher entre o bem e o mal. Assim ele se torna responsável diante de Deus por suas decisões e atitude. O domínio sobre a criação concedido por Deus, conforme está ali em Gênesis 1, 28, e é mais que um privilégio, é uma responsabilidade espiritual. Deus colocou Adão no Éden para lavrar e guardar o jardim, mostrando que o trabalho faz parte da dignidade humana e expressa a parceria do homem com o Criador. E esse mandato cultural revela que a capacidade de administrar, planejar e cuidar do ambiente vem da mente e da alma que Deus concedeu ao homem. Além disso, a liberdade de escolha, mostrada na ordem de não comer do fruto proibido, confirma que o homem foi criado com consciência moral e não como uma criatura programada. A criação da mulher também revela a profundidade da dimensão emocional do ser humano. Ao perceber a solidão de Adão, Deus afirmou que não era bom que o homem estivesse só. Gênesis 2:18. A formação de Eva completou o projeto divino e trouxe à tona a capacidade humana de se relacionar, amar, expressar afeto. A reação de Adão ao ver a sua companheira, no caso aqui, ele diz, poeticamente, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Gênesis 2:23. E reflete a primeira manifestação poética registrada na história, evidenciando a sensibilidade e a expressão estética presente na alma humana. Vamos para o segundo subtópico, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é a sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto, a volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulso, desejo e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito, e para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos e ouvidos, nariz, boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O Cântico de Maria, na casa de sua prima Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Entre o espírito e corpo está a alma, que nós já vemos estudando desde o princípio, e que também representa o centro da personalidade humana. É nela que se encontram as emoções, os pensamentos e a vontade, tornando cada pessoa única diante de Deus e dos homens. Por meio da alma, o ser humano expressa o amor, alegria, tristeza, raiva e todos os outros sentimentos que compõem a sua evidência de vida. Essa dimensão interior também é o ponto de equilíbrio entre o espiritual e o físico, pois o espírito conecta com o homem
conecta o homem com o Criador, enquanto o corpo o liga ao mundo material. Quando a alma está em harmonia com o Espírito Santo, toda a vida humana se alinha ao propósito divino, repetindo equilíbrio, discernimento e santidade. A alma também é o campo onde se travam as maiores batalhas do ser humano. Isso é inegável. É nela que se decide os rumos da obediência ou da desobediência a Deus. A vontade pode se inclinar tanto para o bem, guiada pelo Espírito e regenerado, no caso o Espírito regenerado, quanto para o mal, quando dominado pelos desejos carnais. O apóstolo Paulo descreve essa luta interna ao afirmar que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Essa tensão constante mostra que a alma precisa ser continuamente renovada pela palavra de Deus, Romanos 12, 2, para que os sentimentos e decisões estejam de acordo com a vontade divina. A comunhão com Deus ocorre quando o espírito humano, vivificado pelo Espírito Santo, conduz a alma a submeter ao governo divino. Isso reflete nas atitudes visíveis do corpo, que passa a agir como instrumento de justiça. Romanos capítulo 6, versículo 13. Assim o crente vive de modo coerente, permitindo que o seu corpo e alma e espírito seja santificado por completo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Maria, ao expressar em seu cântico, diz assim a palavra: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Demonstrou essa harmonia entre as três dimensões do ser. Sua adoração brotou de um coração rendido, ungido, ou melhor, unido pela razão, emoção e fé, em um mesmo ato de louvor. Chegamos ao terceiro subtópico, a alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmos 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso a sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, de Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O Salmo 84, versículo 2 também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala da sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria a alegria e a integralidade do seu ser. A alma abatida revela o conflito interno que o ser humano enfrenta quando a comunhão com Deus é afetada por circunstâncias difíceis, tentações ou período de silêncio espiritual. O salmista, ao interrogar sua própria alma, no Salmo 42, expressa um sentimento de profunda saudade da presença divina e a angústia de quem se sente distante do altar. Esse diálogo interior mostra que a fé verdadeira não anula as emoções humanas, mas submete à esperança em Deus. Mesmo em meio à dor, o salmista escolhe esperar no Senhor e confiar que o louvor voltaria a brotar de seus lábios. E essa atitude ensina que a fé não é ausência de sofrimento, mas firmeza em meio à adversidade. O abatimento da alma é uma experiência comum, até entre os servos mais fiéis, pois o homem é um ser emocional e sensível às pressões da vida. Davi, ao compor o Salmo 51,
reconhece que seu pecado havia afastado da presença de Deus e suplica: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, 12. Ele entende que a restauração da alma depende do perdão divino e da renovação interior. O apóstolo Paulo também enfrentou um momento de angústia, mas declarou: a alma aflita aprende na dor a buscar o consolo nas promessas divinas que, como diz assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E essa renovação acontece quando a esperança é firmada na certeza de que o Senhor permanece fiel, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Vamos para o segundo tópico: a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. E primeiro subtópico: distinção de substância. O texto de Mateus 10, versículo 28, é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profunda verdade espiritual, profundidade material, melhor. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. Algumas delas relacionadas a debate alimentado ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substância entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, o corpo que pode perecer por ação humana. Outra intangível, a alma que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito, conforme está em Eclesiastes 12, 7, Tiago 2, 26 e Apocalipse 6, 9. Nesses casos, a referência sempre abrange ambas as substâncias, devido à sua inseparabilidade. Em Mateus 10, 28, Jesus revela uma verdade essencial sobre a constituição do ser humano e ao distinguir entre o corpo e a alma. Ele declara: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essa afirmação estabelece a diferença entre o que é material e o que é imaterial do homem. O corpo é visível, sujeito à morte e à corrupção. Já a alma pertence à esfera espiritual e não pode ser destruída por forças humanas. Cristo, ao apresentar essa distinção, não apenas confirma a existência de uma parte imortal do ser humano, mas também reforça a responsabilidade eterna que temos diante de Deus. E essa diferenciação entre o corpo e a alma também se manifesta em outras passagens bíblicas. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, lemos que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que é o que o deu. Então a morte, portanto, não encerra a existência humana, ela separa o físico do espiritual. Logo, conforme está em Tiago, capítulo 2, versículo 26, e isso reforça. Então, nós vemos aqui que o corpo sem o espírito está morto, mostrando que a vida terrena depende da união dessas duas dimensões. E também em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, João descreve ter visto almas dos que foram mortos por o amor à palavra de Deus, confirmando que a parte imaterial do homem continua consciente após a morte. Portanto, ao destacar a distinção de substâncias, Jesus também nos alerta sobre a prioridade da vida.
Muitos vivem preocupados apenas com o corpo e com sua aparência ou bem-estar físico, esquecendo que a alma é o centro da existência e que define o destino eterno. O corpo é apenas morada temporária. A alma, porém, permanece para sempre. Por isso o Senhor ensina que devemos temer a Deus, o único que tem autoridade sobre ambas as partes. Essa consciência leva o crente a buscar a santificação completa, como exorta Paulo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nós chegamos agora ao segundo subtópico, a imaterialidade e a responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas, materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Identifica pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal, e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas e econômicas incorre no mesmo erro. Quando Jesus fala sobre o perecimento da alma e do corpo no inferno, ele deixa claro que o ser humano possui uma dimensão imaterial e eterna, refutando toda forma de materialismo que reduz o homem à matéria. Essa afirmação confronta antigas filosofias naturalistas e também as ideologia moderna como o marxismo, que nega a existência da alma e rejeita qualquer responsabilidade moral diante de Deus. Para a visão ateísta, o mal não é resultado do pecado pessoal, mas consequência das estruturas sociais injustas. Assim, o indivíduo é tratado apenas como produto do meio, isento de culpa e, portanto, sem necessidade de arrependimento ou salvação. A Bíblia ensina que cada pessoa é moralmente responsável diante do Criador. Jesus ilustrou essa verdade na parábola do rico e do Lázaro, conforme tem em Lucas 16, versículos 19 a 31. Nela, ele mostrou que a alma continua consciente após a morte, que é a consequência eterna para as escolhas feitas nesta vida. O rico, mesmo em tormento, reconheceu sua condição e lembrou de sua atitude passada. Isso confirma que a consciência e a responsabilidade pessoal permanecem além da morte. A Escritura declara: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. Assim, o juízo de Deus é individual, não coletivo. O problema do pecado não se resolve por reformas sociais ou econômicas, mas pela transformação interior operada pelo Espírito Santo. Somente o arrependimento genuíno e a fé em Cristo pode restaurar a comunhão do homem com Deus. Toda ideologia que promete redenção por meio humanos desvia o homem da verdade e afasta do propósito divino.
O pecado é uma realidade, pessoal, e é universal. Romanos 3:23. É o único remédio para ele é a graça salvadora de Cristo, que morreu para libertar o homem da condenação eterna. Chegamos agora ao terceiro subtópico, materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões políticas e ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comum ao marxismo, que, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar a lutas de classes. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpreta as escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilha no mesmo campo da distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. O materialismo, ao reduzir o ser humano apenas à dimensão física e social, influencia não apenas a filosofia e política, mas também a teologia. Essa influência tem gerado distorções profundas na compreensão da missão da igreja no modo como a fé cristã deve ser vivida. Então, quando a teologia passa a adotar princípios materialistas, desloca o foco da redenção espiritual para a questão meramente sociais e econômica. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a teologia da libertação no contexto católico e com a teologia da missão integral em alguns segmentos protestantes. Ambas, ainda que usem linguagem cristã, se baseiam em pressuposto marxista, com a luta de classe e ênfase na libertação terrena, e acabam negando a centralidade da cruz de Cristo. O marxismo, como ideologia, nasce da negação de Deus e da crença que o homem é o produto do meio e que pode alcançar a plenitude e apenas por transformações estruturais. Esse pensamento, quando incorporado à teologia, resulta em um evangelho social, que substitui a mensagem da salvação pela militância política. Assim, o pecado deixa de ser uma questão pessoal e espiritual, para ser tratado como um problema coletivo causado por desigualdade econômica ou opressões sociais. E essa mudança desvia a igreja de sua verdadeira missão, reconciliar o homem com Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia afirma claramente que o maior problema da humanidade não é a pobreza, injustiça social ou falta de recursos, mas o pecado que separa o homem do Criador. A ideologia que se substitui a mensagem da salvação por projetos humanos, mesmo bem intencionados, promove um ateísmo prático. Ao negar a necessidade da regeneração espiritual, essa corrente coloca o homem no centro e tira Deus seu papel soberano de redentor. Além disso, quando a igreja adota essa visão distorcida, sua ortopraxia, isto é, sua prática de fé, se torna desequilibrada. Em vez de proclamar o evangelho da graça, passa a promover apenas políticas sociais
embora a fé cristã deve inspirar compaixão e justiça. Essas atitudes precisam influir de um coração transformado e pelo Espírito Santo e não de ideologia humana. Paulo advertiu que a confusão doutrinária sinaliza afastamento da verdade. O que é apenas sã doutrina, agora conduz à salvação e à piedade. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico. A alma renovada e submissa a Deus. E o primeiro subtópico, a identificação, ou melhor, a edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e o nosso destino eterno depende de como cuidamos de nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos e nos guia no caminho de sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica, o que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. A vida cristã saudável não é constituída de forma automática, mas exige disciplina espiritual e vigilância constante. Assim como o corpo precisa de alimento e descanso para permanecer equilibrada e fortalecida, então a edificação espiritual depende diretamente do que cultivamos em nossos pensamentos e emoções. Quando alimentamos a mente com a palavra de Deus, criamos um ambiente interior propício para o Espírito Santo operar. E, por outro lado, quando abrimos espaço para a ansiedade, o medo e o pecado, enfraquecemos nossa fé e comprometemos a saúde espiritual. Jesus advertiu sobre o perigo de uma vida centrada nas preocupações materiais, mostrando que o verdadeiro valor da existência não está na abundância dos bens, mas na riqueza para com Deus. A oração, portanto, torna um remédio essencial para a alma aflita. Ela não apenas nos aproxima do Senhor, mas também nos livra da ansiedade e do desespero que domina o mundo moderno. O apóstolo Paulo nos encoraja a lançar diante de Deus todas as nossas inquietações, confiando que Ele cuidará de nós. Filipenses 4, 6 e 1 Pedro 5, 7. E essa entrega gera uma paz que ultrapassa a compreensão humana. É uma paz que guarda o coração e a mente contra as investidas do inimigo. Vamos para o segundo subtópico, purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte nos maus pensamentos, nos desejos impuros e perversos, e das intenções e inclinações malignas. Devemos purificar e renovar nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. A purificação e a renovação da alma são processos indispensáveis, sem sombra de dúvida, na vida cristã, pois revela quanto estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo transforme o nosso interior. Então a Bíblia ensina que o pecado começa no coração e se manifesta nas atitudes. Jesus afirmou que do coração se procede os maus pensamentos, homicídio, adultérios,
e toda sorte de impureza, conforme está lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Portanto, o verdadeiro campo da batalha do cristão não é apenas um mundo exterior, mas é a mente, o coração, onde nascem as intenções e os desejos que determinam o rumo da vida espiritual. Quando permitimos que os desejos carnais e os pensamentos impuros dominem nossa mente, abrimos espaço para o pecado amadurecer e gerar a morte espiritual. Conforme tem Tiago 1, 14 e 15. O coração humano, longe de Deus, tende ao mal e busca satisfazer as paixões egoístas. Por isso, as Escrituras nos exortam a abandonar toda maldade, engano, inveja, purificando a alma pela obediência à verdade. E essa purificação não é o fruto do esforço humano isolado, mas do poder regenerador da palavra de Deus, que nos limpa e nos torna aptos a viver uma vida nova, uma nova criatura. Chegamos agora à conclusão. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Louvado seja Deus. Chegamos aqui na conclusão, no final da nossa lição de hoje. Ao estudarmos sobre a alma, entendemos que ela é a dimensão imaterial que nos distingue dos demais seres criados, revelando nossa consciência, razão, sentimento e vontade. A Bíblia mostra que a alma é preciosa diante de Deus, pois nela reflete tanto as marcas da queda, quanto a possibilidade de redenção. Por isso ela precisa ser cuidada, purificada e renovada constantemente pela ação do Espírito Santo e pela obediência à palavra de Deus. Chegamos no final dessa lição, é uma lição maravilhosa, que aprendemos muita coisa e que possamos cada vez mais viver conforme a palavra de Deus nos quer que vivamos. Deus abençoe a todos, fica todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.